Olá, olá! Sejam muito bem-vindos à live de hoje, onde eu vou falar tudo sobre farinhas integrais. Como você pode avaliar a qualidade da farinha que você tem acesso aí, como você pode utilizar essa farinha de mercado para fazer bons pães integrais, mesmo que essa farinha não tenha lá uma super qualidade. Então, hoje o tema vai ser bastante interessante e importante para quem quer fazer pães integrais. Então vamos falar tudo sobre farinhas integrais. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui quer saber como fazer bons pães integrais. É tão difícil, né, gente? É muito difícil a gente fazer bons pães integrais. Por quê? Porque a qualidade da nossa farinha não é lá essas coisas, né? E aí criou-se um mito de que o pão integral, ele é sempre duro, ele é sempre pesado, ele é sempre maçudo. Hoje não vai ser só papo não, hoje vai ter parte prática na live, porque eu vou mostrar pra vocês, eu vou ensinar vocês a fazerem os testes com as farinhas e como avaliar, não é só ensinar a fazer, né, gente? É como avaliar o resultado do teste que você faz com a farinha. Por que vocês acham que é tão difícil acertar um pão 100% integral com essa farinha que a gente compra no supermercado? Por que vocês acham que a maioria dos pães integrais ficam duros, ficam solados, ficam achatados, sabe? Aquele pão de escovador, aquele pão pizza, né? Quase. Só que sem a fofura da pizza, aquele pão chapado mesmo, né? Por que vocês acham que muitas pessoas não conseguem fazer aquele pão lindo, alto, com pestana, né? A gente adora uma pestana, né? Por que vocês acham que isso é tão difícil quando a gente usa farinha integral, especialmente essa farinha do mercado? Nós vamos entender tudo isso hoje e você vai aprender a testar a qualidade da sua farinha e a utilizar a farinha simples do mercado para produzir pães integrais muito bons. Eu vou explicar para vocês como vai ser a dinâmica dessa aula, tá? Então vai ser assim. Primeiro, eu vou falar para vocês sobre as farinhas integrais. Vou dar aqui uma parte importantíssima, teórica, mas necessária para que vocês entendam o que são as farinhas integrais, vou falar um pouquinho sobre a legislação brasileira e depois a gente vai para a parte prática, onde eu vou ensinar vocês a fazerem um teste para avaliar a qualidade da farinha que vocês têm aí. Essa parte é muito importante e eu recomendo que vocês assistam para entender como faz e começar agora a fazer. O primeiro ponto que eu quero levantar aqui, gente, é que o que eu vou ensinar para vocês hoje não se refere... na verdade, assim, o que eu vou ensinar se refere à qualidade das farinhas para fazer pães, tá? Então, quando eu falar sobre a qualidade de determinada farinha, eu vou trazer aqui alguns exemplos, eu estou me referindo à qualidade dessa farinha para fazer pães e não para outras finalidades. Eu não tô afirmando aqui que a farinha X ou Y não é boa ou é de má qualidade. O que eu vou mostrar é que a farinha X ou Y não apresenta um bom resultado para a produção de pães, enquanto a farinha Z e a farinha W apresentam bons resultados para fazer os pães, tá bom? Eu quero que vocês saiam da live de hoje entendendo a farinha que vocês utilizam e sabendo como produzir excelentes pães integrais com a farinha que vocês têm disponível na região de vocês. Vamos começar, então, falando sobre o que é ou o que deveria ser uma farinha integral. Uma farinha integral, gente, o nome integral vem de inteiro, íntegro. Então, uma farinha de trigo integral deveria ser uma farinha onde os grãos de trigo foram moídos inteiramente, o grão inteiro. Seria o grão todo foi moído, não foi separado nada daquele grão. Você tem ali todas as partes do grão. O farelo, que é a casca do grão, o endosperma, que é a parte branquinha, é a parte com a qual é feita mesmo a farinha branca, que é muito rica em amido, e o germen de trigo, né, o germen do grão de trigo, que contém proteínas e gorduras. Por conter o grão inteiro, inclusive a parte com as gorduras, a farinha integral, 100% integral, verdadeira, que é com o grão inteiro moído, sem nada adicionado e nada retirado, ela tem uma validade mais curta. O tempo de vida dela é mais curto. Por quê? Porque a gente vai ter aí as gorduras do grão.
E essas gorduras são gorduras vegetais, claro, do próprio grão de trigo, e elas podem fazer com que essa farinha fique rançosa mais rápido. Por esse motivo, grande parte dos fabricantes não adiciona o germen, que é o que contém as gorduras, especialmente, na farinha. Por esse motivo também, por ela ter uma validade mais curta, a farinha integral, que é 100% o grão apenas moído, ela é mais cara, porque ela tem uma vida útil menor. Ela tem um gasto maior para manter. Então, os mercados, eles não vão fazer grandes estoques, porque é uma farinha que dura menos tempo, né? E eu vou dar uma dica para vocês armazenarem farinhas integrais. Se você tem acesso a uma boa farinha integral, a minha recomendação é que você armazene essa farinha no freezer. O pacote da farinha. Por quê? A farinha não congela, tá, gente? Vocês podem guardar na geladeira e no freezer sem nenhum problema. Mas a temperatura baixa vai inibir a ação de qualquer micro-organismo ali. Então, não vai dar bicho naquela farinha. E também, essa temperatura baixa não deixa com que as gorduras oxidem a farinha. Então, ela vai demorar muito mais para ficar rançosa, ela vai durar muito mais tempo. Então, essa é a minha recomendação, que vocês armazenem a farinha. Eu guardo todas as farinhas no freezer, mas especialmente a farinha integral. Então, vamos começar, gente, falando sobre a legislação brasileira para as farinhas integrais. A legislação brasileira, ela não tem uma definição exata para farinha integral. Aqui no Brasil, a farinha integral, ela pode ser farinha de trigo refinada, branca, onde se adiciona o farelo de trigo com ou sem o germen. Então, aí a gente já tem aí uma questão, né? O que eu tô dizendo para vocês? Que a farinha integral, ela pode não ter o grão inteiro aqui no Brasil, né? Ela vai ter aí retiradas partes, porque eu falei para vocês, o germen é a parte onde tem mais gordura do grão, e a gordura oxida, a gordura estraga a farinha, então eles retiram o germen. Então, gente, vocês pensam que a gente tem aí à venda nos mercados, você tem farelo de trigo, você tem farinha branca, você tem germen de trigo, tudo isso é vendido para a população também, né? Então é muito mais fácil você produzir a farinha branca refinada como ela já é, como ela já tem que ser, e adicionar esses compostos depois, o farelo e o germen. Então, aqui no Brasil, a farinha integral pode ser farinha de trigo refinada, adicionando farelo de trigo com ou sem o germe. A farinha branca, pessoal, ela vem principalmente da parte interna do grão, que é a parte que se chama endosperma, que é a parte onde tem mais amido. E assim, a farinha branca, ela tem baixíssimo valor nutricional, porque ela tem retirados do grão tudo aquilo que tinha valor, de vitaminas, minerais, fibras e tudo mais, né? Então, ela tem baixíssimo valor nutricional, a farinha branca. Quando a gente adiciona, quando a indústria adiciona essas partes externas, como o farelo ou o germen, a farinha pode ser chamada de integral. E quando você tem aí a adição dessas partes do trigo, você vai ter aí mais minerais, mais fibras, mais vitaminas. Um dos grandes problemas aqui no Brasil é que não há um padrão para adição desses componentes, o farelo e o germen. Então, cada fabricante pode adicionar a quantidade que achar conveniente. Então, você pode ter aí a adição de 2, 3, 4% de farelo e eles chamarem de farinha integral. Assim como você pode ter a adição de 10, 11% de farelo e também vai ser farinha integral. Só que, além do problema da quantidade, né, ser variável de um fabricante para o outro, existe também a questão de que cada fabricante tritura esse farelo, essa casca, numa granulometria diferente. O que é a granulometria, gente? É o tamanho do grãozinho, né? É o tamanho do grãozinho do farelo. Então, um moinho mais grosso, outro moinho mais fino, outro faz uma moagem média. E, por fim, os trigos, a planta, o trigo, vem de diferentes regiões do país. E às vezes o mesmo fabricante recebe esse trigo de diferentes regiões do país. Cada um com características próprias da sua região. Então, gente, tanto a quantidade de farelo adicionado, a granulometria do farelo e a qualidade do grão
são responsáveis pela qualidade da farinha integral para a produção de pães. Qual é o problema da adição de farelo na farinha branca? Na maior parte das vezes, a gente vai ter uma desproporção entre a quantidade de farelo que teríamos se moêssemos o grão inteiro e a quantidade que tem ali naquela farinha que teve farelo adicionado. Em geral, gente, quando se adiciona o farelo, a gente tem muito mais farelo do que naquela porção de farinha, né? Você tem muito mais quantidade de farelo do que existiria originalmente naquela quantidade de farinha. Porque foi adicionado. Eu quero mostrar pra vocês, eu fiz um desenho aqui, gente, um desenho bem simplório, tá? Eu quero mostrar pra vocês o grão do trigo, pra gente poder entender o que acontece nessas adições. Então aqui eu tenho um grão de trigo bem porcamente desenhado, eu colori aqui pra ficar mais fácil de entender, tá? Ó, vou trazer aqui. Essa parte escura aqui seria a casca. Aqui é como se a gente tivesse cortado, tá? Cortado a casca. Então, faz de conta que essa parte tem casca, essa parte não tem. Essa parte escura, então, é a casca, é o farelo do trigo. Essa parte amarela, que na verdade ela é branquinha, é o endosperma, é onde tem o amido, é daqui que vem a farinha branca, tá? E essa parte mais escura e menor aqui, que ela em geral é mais amareladinha, ela é o germen do trigo. Observem, gente, que na casca, no farelo do trigo, eu tenho aqui pequenas ranhuras, como se fossem, olha, lâminas, tá vendo? Como se fossem microlâminas. Consegue ver isso? Aqui, ó. O desenho não tá lá essas coisas, né, gente? Fiz um desenho bem sem gracinha aqui. Mas olha só, acho que dá pra perceber aqui, ó, tá vendo? Como se fossem microlâminas no grão. Pois bem, essas lâminas, elas passam na moagem. E o que acontece com essas lâminas? Essas lâminas, elas provocam um rompimento da cadeia de glúten, da malha glutínica, né? A nossa rede de glúten que se forma para fazer o pão, que é o que deixa o nosso pão mais elástico. E quando você tem isso em excesso, essas lâminas, ou seja, quando você tem farelo em excesso, não é possível que a gente tenha a formação do glúten. Entendeu? Essas lâminas, elas vão cortando e não deixam que o glúten se forme. Não deixa com que a massa fique elástica. Aí o que acontece também? O excesso de farelo, gente, diminui proporcionalmente a quantidade das proteínas que formam o glúten, que são a gliadina e a glutenina. Porque lembra, uma vez que a gente não tem o grão inteiro ali, o que acontece? A gente vai ter a gliadina, vai ter a glutenina numa proporção menor do que a gente teria se fosse somente o grão moído, sem a adição de farelo. O que acontece? A gente vai ter esse farelo numa proporção muito maior do que deveria. O problema desse farelo a gente vai ter, além das lâminas, uma menor proporção das proteínas que formam o glúten. Mas é assim, gente, em todo o mercado brasileiro? Não. Existem farinhas de grãos inteiros, que tem justamente o grão inteiro moído e nada adicionado. Tudo na sua proporção original. São farinhas de moinhos menores e que são muito usadas por padeiros artesanais, mas elas não são fáceis de encontrar. Em geral, você consegue comprar pela internet, eles entregam, porém o frete é bem alto. Então, se você não tem uma produção alta, o que acontece? Acaba saindo caro para trazer essas farinhas. Qual seria uma solução interessante aí, gente? Organizar compras coletivas. Várias pessoas que se interessam por aquela farinha de qualidade, organizar uma compra direto no moinho. O moinho manda. O frete sai caro? Sai, mas a diluição por várias pessoas acaba não saindo. Quem compra em grande quantidade para produzir, para vender, acaba absorvendo esse frete porque vale a pena. Mesmo com o frete, acaba valendo a pena, entendeu? E aí você repassa para o cliente esse valorzinho de frete que acabou acrescentando em cada quantidade de farinha. Com essas farinhas, gente, é possível a gente fazer um pão 100% integral, com a mesma qualidade de um pão de farinha branca. Vamos colocar a mão na massa? Eu quero mostrar pra vocês, eu trouxe aqui, eu preparei o teste pra vocês. Primeiro eu vou ensinar a fazer o teste. Eu vou mostrar aqui algumas farinhas para que vocês entendam como elas são, tá? E vocês vejam as diferenças. Então, eu vou pegar aqui, eu trouxe 4 tipos de farinhas.
3 nacionais e uma importada. Eu trouxe 2 de supermercado e uma que a gente compra pela internet ou compra em casas de produtos papadeiros, ela é especial, uma farinha de grão inteiro. E trouxe uma integral importada para vocês verem a diferença. Vou pegar uma colher aqui. Com relação ao que eu vou falar aqui agora sobre as marcas, gente, nenhuma dessas marcas eu vou afirmar aqui que ela é ruim, apenas que ela não me deu um resultado satisfatório na produção de pães rústicos, de pães 100% integrais. Estou falando de pães 100% integrais. Então, eu tenho aqui, gente, a farinha Renata integral. Então, observa, ó. Essa é a farinha in natura que eu comprei no mercado. Bom, aqui agora eu vou mostrar todas para vocês verem as diferenças. Essa aqui, que é muito parecida, é a farinha Anaconda integral. Então, olha, a granulometria aqui, tanto da Renata quanto da Anaconda, vocês podem ver que elas estão bem parecidas? Elas são bem parecidas. Elas têm uma granulometria mais grossa, um grão maiorzinho. Aqui eu tenho uma farinha que é a minha queridinha, que é a farinha Fazenda Vargem. Eu tenho aqui uma granulometria já diferente. Ela é uma farinha de grão inteiro, uma granulometria fininha, fininha. Olha a diferença. Consegue ver aí, olha? Olha aqui, ó. Olha a diferença dessa aqui, que é a Anaconda, para essa aqui, que é a Fazenda Vargem. Olha como a Fazenda Vargem é mais fininha. Consegue perceber essa diferença? E como a Fazenda Vargem, ela é mais clara também, né? Então, por que que acontece isso? Porque a Fazenda Vargem, ela não tem farelo adicionado. Ela tem apenas a quantidade de farelo que estava presente no grão que foi moído. Olha só, aqui com a Renata, olha a diferença. Tá? A luz não ajuda tanto, né, gente? Mas dá pra perceber, né, a diferença. Aqui, a Renata com a Anaconda, quase não vemos diferença. Até a cor é a mesma. Aí, agora aqui, Anaconda com Fazenda Vargem. Olha a cor como muda, gente. Olha como essa daqui, ela é mais clarinha. Tá vendo? E mais fininha também. Então, aqui, por exemplo, na Anaconda, eu percebo diversas granulometrias de farelo. Olha só, eu vou mostrar pra vocês que veio aqui na minha mão da Anaconda. Deixa eu ver se consigo pegar. Um farelo, um pedaço de farelo de trigo. Olha o tamanho disso aqui. Olha só. Até caiu aqui. Não sei onde foi parar. Ah, tá aqui. Tá vendo, ó? Um pedaço enorme de farelo. Então, ela tem diferentes granulometrias no farelo na mesma farinha. E agora, eu quero mostrar pra vocês uma farinha importada, tipo 1, que é a Le Cinque Stagioni, que é do moinho Le Cinque Stagioni, né? E olha só como ela é branca e fininha, só que é uma farinha integral. Olha a diferença dela pra Renata. Olha só. Olha, com a Fazenda Vargem ela já tem uma diferença. Essa aqui, ela é mais branquinha. E ela é mais fina também. Ela tem uma granulometria muito fininha. Mais fina do que a Fazenda Vargem, tá? Bom, gente, deixa eu pegar um paninho aqui. Essas farinhas aqui são as farinhas cruas, né? A farinha que eu tirei do saquinho. Eu quero ensinar vocês como fazer o teste para entender se aquela farinha vai ser boa ou não para você fazer os pães, tá? Deixa eu colocar aqui para não me perder aqui na hora. Vou pegar um bowl e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou começar com a farinha Renata. Então, presta atenção. Esse teste, ele vem aqui com... Nós vamos fazer uma autólise com uma quantidade de farinha e 65% de água. Então, o que que é isso? Se eu tenho 50 gramas de farinha aqui, eu vou colocar 32 gramas e meio de água para o teste. Se eu tenho 100 gramas de farinha, eu vou colocar 65 gramas de água. Então, isso é para fazer o teste da farinha.
nós vamos fazer uma autólise com essa farinha. Então, eu vou colocar nesse bowl a minha farinha. Essa aqui é a farinha Renata. E vou colocar aqui, eu tô com uma balança, tá, gente, ó. Tô com uma balancinha aqui. E vou colocar a água pesada pra fazer o teste, tá, gente? Sim, tem que ter balança. Aí. Bom, farinha Renata, tô com ela com água aqui. Eu vou misturar um pouquinho. E vou mostrando pra vocês, olha. Essa farinha, a farinha integral, no geral, ela demora um pouquinho mais pra absorver a água, né? A farinha Renata, eu vou colocar a mão aqui agora pra misturar. Eu quero mostrar pra vocês como tá, olha só. Tá vendo, ó, como ela tá quebradiça? Eu vou misturar aqui, até incorporar toda a farinha e não ter mais farinha no bowl. Até porque, como a gente tá em live, eu não vou ficar trocando de bowl. Eu vou usar o mesmo bowl pra fazer Vou usar o mesmo bowl pra fazer as misturas todas. Então, olha, aqui eu tenho a mistura feita com a farinha Renata. Ó, então tá quebradiça, normal, porque logo que eu coloco a água, ela não vai desenvolver glúten nem nada, tá? Então, bom, tudo bem. Agora, o que eu vou fazer? Essa massa, eu vou colocar ela em repouso por 2 horas. Então, como começa o teste? Mistura a farinha com a água, na proporção de 65% de água para o peso de farinha. E aí, eu vou colocar ela em repouso por 2 horas e analisar o resultado. Então, eu já tenho aqui, porque eu me adiantei no teste, né? Uma farinha, a farinha Renata, com 2 horas de autólise. E eu quero mostrar pra vocês como ela está. Olha, é uma massa, ó, tá vendo, ó? Rasga, 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 ó. Eu não consigo elasticidade nessa massa, tá? Por quê, gente? Porque o farelo não deixa, tá, ó? Essa é uma massa com 2 horas de autólise, tá? E aí, depois dessas 2 horas, o que eu vou fazer com essa massa? Eu vou botar ela em geladeira e vou deixar por 24 horas. E eu tenho aqui, uma farinha Renata com 24 horas que eu quero mostrar pra vocês. Já vou repetir o teste, tá, gente? E vou mostrar pra vocês com as outras farinhas também. Bom, aqui eu tenho a farinha Renata depois de 24 horas de autólise, ó. Já em temperatura ambiente. Eu deixei 24 horas na geladeira e eu deixei ela em temperatura ambiente até ela voltar à temperatura normal. Por quê? Porque se eu for esticar uma massa gelada, eu tenho ali um nível diferente de resistência do que eu teria com a massa na temperatura ambiente, tá? Então, ó. Tá vendo, ó? Não tenho elasticidade. Como é que uma massa dessa vai segurar uma fermentação? Uma fermentação longa, especialmente. Não vai, gente, não dá, não consegue segurar, entendeu? Não consegue. E por isso, um pão feito 100% com essa farinha, ele vai ficar duro sim, não tem jeito, não existe mágica, tá? Bom, farinha Anaconda integral, tenho aqui, vou colocar aqui e vou mostrar pra vocês. Eu quero que vocês fiquem atentos, porque quando eu for fazer aqui a Fazenda Vargem e a outra, vocês vão ver a diferença de cor, tá? Então, eu quero mostrar aqui pra vocês, de novo, ó. Essa aqui é a farinha Renata. Então, ó, tá vendo? Ela tá uma bolinha marronzinha. Essa aqui eu acabei de fazer. E ela permaneceu a bolinha marrom. Aqui agora, eu tenho a farinha Anaconda integral. No pacote, eles falam que ela é uma farinha... deixa eu tirar um pouquinho, passou um pouquinho a água aqui. É uma farinha que tem o grão inteiro moído. Mas a farinha que tem o grão inteiro moído, ela também pode ter adicionado mais farelo, entendeu? Então, ter o grão inteiro moído não quer dizer muita coisa. O que quer dizer? Quer dizer que quando você tem apenas o grão inteiro moído, aí sim é uma farinha 100% integral, tá? Então, olha, a textura que eu tenho aqui, ó, olha como tá difícil de juntar, olha só. Já é uma textura mais arenosa, né? Por quê? Porque os grânulos do farelo, desta farinha de trigo integral, eles são maiores. Então, fica bem mais difícil da gente conseguir uma formação de malha glutínica aqui, tá? Ó, vou mostrar pra vocês. Olha só. Essa aqui, então, ó.
é a farinha Anaconda integral, olha só. Acabei de misturar. É uma textura de uma massinha de areia que eu tenho aqui, sabe? Quem tem filho aí, sabe aquela massa areia? É essa textura que a gente tem aqui, ó, tá? Bom, tudo bem. Eu não espero mesmo uma massa que estique logo de cara. O processo de autólise, ele demora um tempo, no mínimo 20 minutos para acontecer, tá? Por causa das reações enzimáticas. Então, eu vou mostrar para vocês agora a farinha Anaconda com 2 horas de autólise. Anaconda integral, tá, gente? Ó. Olha só. Olha aqui, ó. 2 horas de autólise. Olha só. Não forma, gente. Não tem formação glutínica aqui, não dá. Por quê? Porque o grão, pode até ser que essa farinha, ela não tenha tanto farelo. Mas eu acho que tem, tá? Mas o grão, ele tá muito grande. A granulometria do farelo tá muito grande. Não consegue formar, gente, o glúten. Por quê? Por causa daquelas microlâminas que cortam a cadeia de glúten, tá? Bom, e com 24 horas? Aqui, Anaconda com 24 horas. Olha aqui. Escura, tá? Ó. Não tem jeito, gente, tá? Não tem jeito. Não tem mágica, gente. Não tem mágica, entendeu? Então, mostrei pra vocês Renata, mostrei pra vocês Anaconda. Olha só, eu quero mostrar aqui as duas que eu acabei de preparar. Olha, são praticamente iguais. Essa é Renata, essa é Anaconda, que você vê que a Anaconda é um pouquinho mais escura. Por quê? Porque os grãos da Anaconda, a granulometria do farelo da Anaconda, ela é maior, tá? Então, os grânulos do farelo são maiores, tá? Então, dificulta bastante a formação do glúten, tá? Bom, agora, vamos aqui para minha queridinha, que é a Fazenda Vargem. Vou colocar aqui e vou colocar a água e eu quero mostrar para vocês, e aí vou mostrar a diferença de cor já. Vocês viram que na farinha crua já existe uma diferença de cor, né? A Fazenda Vargem, ela é bem mais clara. Quando a gente adiciona água, a gente tem aí um escurecimento, né? Porque a farinha integral, ela tem o que se chama de teor de cinzas. O que é isso? O teor de cinzas é a quantidade de minerais que está presente ali na farinha, tá? Eu vou juntar aqui e vou mostrar pra vocês. A farinha Fazenda Vargem, que é essa que eu tô mostrando o teste aqui, ela aceita uma altíssima hidratação. Eu já fiz pão com 90% de hidratação nessa farinha e ficou incrível, tá? Bom, olha só. Deixa eu fazer a bolinha aqui. Essa aqui, então, é a Fazenda Vargem. Claro que aqui ela não vai ter formação glutínica, gente. Por quê? Porque eu acabei de misturar. Eu preciso de um processo de autólise de pelo menos 20 minutos para avaliar. Mas olha a diferença da cor. A luz aqui não deixa ver, né? Essa aqui, ela tá bem mais clara do que essa aqui, tá? É que a luz aqui não tá favorecendo muito. Eu vou mostrar para vocês a Fazenda Vargem com 2 horas de autólise. Olha só. Olha isso, gente. Ó. Eu tenho um véu. Conseguem ver? Eu tenho um véu. Eu tenho uma cadeia de glúten. Eu tenho glúten formado nesta farinha, com 2 horas de autólise. Então, vocês percebem? Eu consigo notar o quê? Essa farinha tá elástica. Essa farinha, ela vai aguentar uma fermentação. Vamos ver com 24 horas? Fazenda Vargem? Olha só. É uma textura completamente diferente, gente, sabe? Das outras. Olha só. Com 24 horas, eu vou abrir aqui. Você vê que a outra eu não consigo nem abrir desse jeito, né, gente? Não tem como. Olha aqui. Com 24 horas. Olha isso. Eu tenho um véu. Olha aqui. Percebe? É uma farinha que aguenta longa fermentação e aguenta alta hidratação e ela vai formar o glúten. Qual é a conclusão que eu chego aqui neste ponto? Que com esta farinha eu consigo fazer um pão 100% integral. Por quê? Porque eu vou ter a estrutura do pão. Eu vou ter estrutura para o pão crescer, tá? Então, com essa farinha eu consigo isso. Vamos para a última, gente. A última farinha
vai ser a Le Cinque Stagioni, que é a importada. Então, vou colocar ela aqui. Vocês viram que ela é bem mais branquinha, né? Olha só como ela é bem mais branquinha. Eu vejo aqui o farelo nela, mas é muito menor e uma granulometria, gente, muito baixa. É assim, é muito fininho, tá? Então, vou colocar a água aqui, pesando, e vou misturar. A diferença de cor entre ela e as outras é brutal. As farinhas importadas, elas são mais peneiradas, tá? E elas têm uma granulometria muito mais fina, tá? Elas são muito usadas para fazer pães, para fazer pasta fresca, para fazer pizza, pastel, essas coisas, né? Pastel, não pastel que nem a gente come aqui, porque isso é coisa de brasileiro, né? Bom, vou enrolar aqui. Olha a massa. Olha a diferença de cor. Aqui dá pra ver, né, gente? Não tem como. Você vê que essa massa aqui tem os grânulos, ela é integral, mas olha a diferença de cor. E a diferença de textura na mão é notável, assim. Essa massa, ela é muito mais macia do que as outras, tá? Bom, vamos ver, então, a Le Cinque Stagioni com 2 horas de autólise. Vou pegar aqui para mostrar para vocês. Olha só, gente. Deixa eu fazer o seguinte, agora eu não vou mais usar essa água, eu vou molhar a minha mão aqui, porque tá até difícil de pegar. Ó, olha. Olha essa massa. Olha isso. Eu vou chegar aí pertinho para vocês verem que a massa é integral. Vocês estão vendo? É integral. Olha só. Olha esse véu. Olha aqui, gente. Olha como eu tô esticando. Agora que rasgou, porque eu tô forçando também, né? Mas olha aqui. Vocês estão vendo que beleza? Então, isso aqui é uma farinha que não tem farelo adicionado. Essa farinha aqui tá com 2 horas de autólise. E eu vou mostrar, finalmente, a Le Cinque Stagioni com 24 horas de autólise. Isso não é uma característica só da Le Cinque, tá, gente? Isso aqui é uma característica das farinhas integrais importadas. Todas. Tem farinha ruim? Claro que tem, gente. Em qualquer lugar do mundo tem farinha ruim, tá? Não é só aqui, não. Olha. Olha que maravilha. Aqui eu rasguei, né? Eu mesma rasguei, mas eu quero esticar aqui pra vocês verem. Olha só. Ó. Tá vendo? Ó. Eu tenho uma estrutura. Eu tenho aqui uma farinha que vai ter estrutura, gente. Que vai aguentar uma fermentação, que vai aguentar o crescimento do pão, tá? Então, o que acontece? Com esta farinha, eu também consigo fazer um pão 100% integral. Agora, vocês acham que depois de eu mostrar isso aqui pra vocês... Vou olhar minha mão aqui. Depois de eu mostrar uma farinha que tem essa elasticidade pra vocês, ó, tá vendo? Tá indo. A farinha vai, simplesmente. Vocês acham que com essa aqui... Deixa eu pegar uma que tá com 24 aqui também. Vocês acham que com essa aqui eu consigo ter um pão de qualidade? 100% integral? Responde pra mim, gente. Vocês acham que dá? Não tem elasticidade essa farinha. Não forma a malha glutínica, não forma a cadeia de glúten. Por quê? Porque tem muito farelo, entendeu? Tem muito farelo nessa farinha. Deu pra entender, gente? Bom, agora o que fazer, né? Deixa eu até molhar um pouco a minha mão aqui pra ver se eu consigo limpar aqui um pouquinho. Eu fiquei com a mão agora toda grudada de farinha, né? O que fazer então, gente? O que fazer se você não tem acesso a uma farinha de alta qualidade, a uma farinha como a Fazenda Vargem, como as farinhas importadas, como a farinha Paulínia do Paraná, que mais que tem? A gente tem a Gebana, né? A Gebana também é uma excelente farinha. Tem algumas farinhas que são excelentes, gente. Então, o que você vai fazer se você não tem acesso a essas farinhas? Você não faz pão integral, então? Mesmo que os seus clientes peçam, mesmo que a sua família peça, e você não consegue fazer porque você não tem uma farinha boa? Não. Ó, a Irene tá falando, por isso que meu pão não deu certo. Exatamente, Irene. Exatamente. A Lilian tá falando, fica pesado. Fica sim. Então, o que acontece, gente? Como solucionar esse problema? Como que você pode resolver isso, né?
Essas farinhas mais baratas e mais granulosas, que tem essa granulometria do farelo muito alta, ou seja, é uma farinha grossa no toque, é uma farinha que ela crua, você sente que ela não tá fininha, você sente os grãozinhos. Vocês viram aqui na Anaconda, eu mostrei pra vocês que tinha pedaço de farelo maior e menor, né? Então, é assim, você não vai conseguir fazer um pão 100% integral com essa farinha. Ele vai ficar duro, não vai desenvolver glúten, ele vai ficar pesado, maçudo. E qual é a grande sacada? A grande sacada é fazer o pão semi-integral, utilizando farinha branca para corrigir a proporção do farelo na farinha. Entendeu? Essa farinha, em geral, ela é farinha branca acrescida de farelo de trigo. Então, o que a gente vai fazer? A gente coloca mais farinha branca para corrigir a proporção, porque muitas vezes esse farelo, ele é adicionado numa proporção totalmente irreal. Como é um pão semi-integral? Você vai usar aí 50% de farinha branca com 50% de farinha integral do mercado. Sim, esse pão, ele é um semi-integral e ele vai ter aparência de integral e sabor de integral. Por quê, gente? Porque tem ali muito mais farelo do que deveria ter. Então, quando você adiciona a farinha branca, você não está desvirtuando o pão, você está corrigindo a desproporção da farinha. Quem é meu aluno, quem é aluno do meu curso, sabe que na receita de pão semi-integral que eu dou lá no curso, eu uso 2 farinhas baratas do mercado. Se eu não me engano, a receita que tá gravada, eu usei Renata Integral e Anaconda Tradicional. E o pão, gente, ficou incrível. Ficou muito bom. E, assim, tá lá no curso, né? O que vocês precisam para fazer bons pães, gente, é conhecimento. Sabendo a parte técnica, vocês conseguem fazer pães excelentes com qualquer farinha. Vocês conseguem driblar a falta de qualidade de algumas farinhas com conhecimento. Entenderam? A Irene tá perguntando, se eu fizer assim, posso fazer com fermento natural? Pode sim. Inclusive os pães que eu ensino, que eu fiz lá no curso, todos com fermento natural, com levain. E aí, o que acontece? Eu posso, uma pergunta que sempre aparece, eu posso alimentar o meu levain com essa farinha? Pode, não tem problema nenhum. Mas eu sempre recomendo que o levain vocês alimentem com farinha branca. Por quê, gente? Porque é mais neutro. E aí, se você quer adicionar esse levain num pão de farinha integral, tudo bem. Agora, quando você vai fazer um pão bem branquinho, um pão mais enriquecido, um brioche de fermentação natural, e você só tem um fermento que ele é alimentado com farinha integral, você vai ter ali resíduos da farinha integral nesse levain. Então, o pão integral não precisa ter, não precisa ser alimentado com farinha integral. O levain para fazer esse pão. O levain para fazer o pão de farinha integral, ele pode ser feito com farinha branca. Vocês podem ter um levain apenas, um tipo de levain. E não fiquem variando a alimentação do levain, tá, gente? Isso aí tem aqui nos meus posts, dá uma fuçada aqui no meu Instagram que vocês vão ver. Não fiquem trocando a farinha do levain. Isso altera a microbiologia do levain, altera a ecologia do levain. Isso aí faz com que o seu levain mude a qualidade e quantidade dos micro-organismos ali, das leveduras e bactérias a cada vez que você alimenta. E prejudica a saúde do levain. Gostaram da live? Eu espero que sim. Quem tiver interesse em pesquisar um pouco mais a respeito dessas coisas, pode dar uma fuçada aqui no feed do meu Instagram, tem bastante material. Quem quiser saber sobre o curso, me manda direct, que aí eu converso com vocês. A Irene tá falando, o meu levain eu alimento com farinha integral e branca. Tudo bem. Se você faz sempre assim, tudo bem. Delícias, como devo oficial, tá falando. Mas os clientes querem pão 100% integral. O que fazer? Se você vai oferecer um pão de qualidade, você tem acesso a farinhas de qualidade, Gebana, Fazenda Vargem Slow, Paulínia. Se você tem acesso a essas farinhas, tudo certo, você pode fazer 100% integral. Agora, quem criou essa cultura do 100% integral, gente? Se eu vou levantar mais um tema aqui. Quem foi que disse pra vocês que a farinha integral é mais saudável do que a farinha branca? Pra quem tem várias questões, né? A farinha integral, ela tem mais fibras e ela tem alguns nutrientes a mais, por conter essas partes, especialmente o farelo e o gérmen do trigo. Pra quem é diabético,
tanto faz a farinha ser integral ou branca. Ela vai virar açúcar do mesmo jeito no seu sangue, no seu organismo. Então, como você vai fazer para que uma pessoa que é diabética possa comer o pão? Você vai fazer um pão de longa fermentação. Seja essa longa fermentação, fermentação natural com levain, ou longa fermentação com fermento biológico. Ai, meu Deus, existe? Sim, existe. E lá no curso, quem é meu aluno, que tá aqui, a Laudeni, por exemplo, ela já sabe. Eu ensino a fermentação longa com fermento biológico e tem tantos benefícios quanto o levain. A diferença, ela vai ficar pro sabor, que o sabor do pão de fermentação natural, ele é um pouquinho mais ácido do que o pão de longa fermentação com fermento biológico, que ele tem um sabor mais indo pro iogurte, né? Uma fermentação mais lática. Então, gente, o que vai mandar no grau do seu pão ser mais saudável ou menos saudável é a fermentação que você faz. Pão de longa fermentação, com fermento natural, com fermento biológico, vai sempre ser muito mais saudável. Esse é o pão que uma pessoa que tem problemas com açúcar deve consumir. Por quê? Porque você tem aí um pão que teve o seu açúcar quebrado. A longa fermentação, ela quebra os carboidratos da farinha. Ela monta o glúten e ela quebra esses carboidratos, ela faz com que o pão entre no seu organismo pré-digerido. Então tá tudo quebrado em moléculas menores, tá tudo mais fácil de ser digerido, gente. Entende? Então esse é o pão saudável, o pão de longa fermentação. Só ser um pão integral não dá créditos para que ele seja um pão saudável. Se o seu pão semi-integral é um pão de longa fermentação e o pão do seu vizinho é um pão 100% integral, que foi fermentado e assado em 6 horas, o seu pão é muito mais saudável. Por quê? Porque não adianta nada a gente botar farinha integral e as pessoas acharem que só porque ele só tem farinha integral ele é melhor. Não é, gente. Especialmente por essa questão da farinha brasileira ter muito mais farelo. Então ela tem uma desproporção aí. Então esse pão 100% integral, se ele fosse feito com uma farinha, se você moesse o trigo na sua casa para fazer a sua farinha, você nunca ia conseguir ter essa quantidade de farelo que tem nas farinhas do supermercado. Entendeu? Então o seu pão ia sempre dar certo. Entendido, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Quem tiver alguma dúvida, pode deixar aqui. Eu vou deixar essa live salva, tá? E aí vocês podem me mandar direct ou pode... A Irene tá falando, essa não foi uma live, sim uma aula. Estou amando. Que bom, Irene. Fica por aqui, então. Pessoal, quem tiver dúvida pode deixar na gravação, ali nos comentários, ou pode me mandar direct. Quem quiser saber mais a respeito do curso, quem tiver alguma dúvida na sua produção, quem quiser saber mais sobre vendas dos pães, sobre farinhas, o que vocês quiserem saber, me manda uma mensagem que a gente conversa por direct ou nos comentários do vídeo que eu vou deixar salvo aqui pra vocês, tá bom? Então, olha só, um beijo enorme. Muito obrigada por estarem aqui comigo hoje. E eu espero que vocês tenham aproveitado muito essa informação. E vamos fazer mais pães integrais com as farinhas que nós temos disponível, sabendo da parte técnica, sabendo como fazer. Se não dá para fazer ele 100% integral, você pode sim mesclar, porque isso não vai denegrir a qualidade do seu pão. Muito pelo contrário, isso vai melhorar a qualidade do seu pão. Tá bom, pessoal? Beijo enorme e até a próxima live. Tchau, tchau!